Nova Manhã. Entrevista. São 7h17. Nesse momento a gente faz aquela pausa para a gente se aprofundar num determinado tema, receber aqui um convidado, uma convidada, e hoje a gente vai conversar com a doutora Thelma Krug, que é matemática, ex-pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vice-presidente do painel intergovernamental sobre a mudança do clima e é candidata, indicada pelo nosso governo, pelo governo federal, candidata à presidência do IPCC. Doutora Thelma, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia para a senhora. Alô, Mauro, muito bom dia. É um prazer estar com vocês aqui na Nova Brasil, não é? Na rádio e também com os youtubers, né? Para termos essa conversa, que eu acho que vai ser bastante interessante. Muito obrigado pelo convite, Mauro. A gente que agradece. Doutora Thelma, semana passada a gente assistiu a alguns assustados, outros já sabiam que isso ia acontecer. Há 2 dias em que o mundo bateu o recorde da temperatura média do planeta. Agora, a ciência vem alertando para isso há muito tempo e o painel intergovernamental sobre a mudança do clima é o principal órgão que alerta sobre isso, né, doutora Thelma? Não, sem dúvida, Mauro. Faz anos que o painel já vem alertando sobre essa questão do aumento das emissões de gases de efeito estufa, que, na verdade, o que eles fazem? Na verdade, hoje você tem uma soma do que seriam os efeitos naturais, que sempre houve, né? Ou seja, nós sempre tivemos eventos extremos, nós tivemos ciclones tropicais, fortes chuvas, nós tivemos períodos muito quentes, mas o que acontece é que agora esses elementos naturais, esses fatores naturais, agora estão sendo somados com fatores humanos, né? Ou seja, a interferência humana no sistema climático, seja ele na atmosfera, no oceano, na biosfera terrestre, está fazendo com que esses eventos extremos vão ocorrer e vêm ocorrendo com uma maior frequência e intensidade em todas as partes do planeta. Então, quanto mais essas emissões de gases de efeito continuarem a ser emitidas, mais são esperados eventos extremos do tipo que a gente está observando. Com muita certeza, essa questão de períodos muito quentes, né, essas temperaturas muito altas, que vêm estando associados também ao evento natural do El Niño, deverá estar acontecendo em partes que, inclusive, nunca experimentaram esses tipos de eventos no passado. Ou seja, são coisas sem precedentes, Mauro. Doutora Thelma, em que ponto estamos na questão do aquecimento global? E em que ponto estamos também no combate ao aquecimento global? Porque a gente tem ouvido falar mais intensamente sobre esse tema há pelo menos aí uns 25, 30 anos, mas não me dá a impressão de que a humanidade está levando a sério o combate a isso e as consequências são graves, né? Não, são gravíssimas, né, Mauro, como a gente já alertou. Mas você veja, então, o seguinte, você me pergunta onde nós estamos. Hoje, quer dizer, a ciência já nos indica, por várias fontes independentes, né, dados de satélites, dados de estações meteorológicas, ou seja, hoje a gente tem um número bastante elevado de observações que nos levam a entender que as atividades humanas já acarretaram num aquecimento por volta de 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Parece que isso é pouco, mas não é. Isso, na verdade, se distribui, inclusive, de forma diferenciada, né, no planeta e atingindo principalmente ali a parte mais ao norte, né, pegando a parte do Ártico, onde a gente está vendo, então, essa perda, né, da massa de gelo, que vem ocorrendo de forma alarmante, né, e que vem, claro, sendo um dos fatores também para levar para um aumento do nível do mar. Então, veja o seguinte, Mauro, a gente já está num patamar grande. O Acordo de Paris, que foi feito debaixo da Convenção do Clima, em 2015, ela estabelece limites, vamos assim dizer, né, que deve se buscar de uma maneira coletiva, limitar o aquecimento, ou manter a temperatura média global bem abaixo de 1,5 graus Celsius até o final desse século. Pelo andar da carruagem, nós já vamos atingir esse 1,5 bem antes disso, né? O que nos leva a temer que
nós vamos ter esses eventos extremos e esses riscos de impactos impactando ainda de uma forma mais perigosa e mais grave. Você pergunta também onde é que nós estamos em termos de ações. Eu não diria para você, Mauro, que nada está acontecendo, mas o que está acontecendo em termos de ações de mitigação, e não tanto em adaptação, existe uma lacuna de adaptação grande já, principalmente para os países mais vulneráveis. O que está acontecendo hoje não é suficiente. Ou seja, se nós olharmos para a trajetória de emissões que nos levariam a limitar o aquecimento a bem abaixo de 2 graus, perseguindo 1,5, a gente vê que a gente não está nessa trajetória. E não está nessa trajetória por quê? Porque ela, na verdade, requer muitas coisas. Ela requer rápidas, sustentadas e profundas reduções de emissões em todos os setores da sociedade. Então, nós estamos falando de setores de economia, agricultura, uso da terra, processos industriais, tratamento de resíduos. E o IPCC, esse painel, né, científico, ele informa que há, sim, opções para a gente fazer essa redução de emissões, mas, claro, há barreiras também, e principalmente para os países em desenvolvimento, barreiras financeiras. Ou seja, não há como a gente evoluir nessa questão, Mauro, se não houver esta visão de uma cooperação internacional larga que vai além daquela vontade política que muitos indicam não acontecer. Ou seja, na verdade, é um conjugado de questões, né, que tem que ser seriamente observadas por todos os países, porque essa é uma questão de apoio coletivo. O IPCC fala em transformação, Mauro. Transformação da sociedade, rápida. Essa transformação não vai acontecer se a gente realmente não entender todas essas condições de contorno que são necessárias para a gente tratar isso com a seriedade que merece. Nesse sentido, doutora Thelma, falando do trabalho do IPCC, o IPCC vai ter a plenária agora no final de julho. A senhora pode ser eleita presidente do IPCC, seria a primeira mulher a presidir o painel e também a primeira vez que um representante da América Latina ocuparia a presidência do órgão. Qual é a importância e o que representa não só o fato de ser uma mulher e também uma representante da América Latina ocupando a presidência do órgão? Olha, Mauro, eu já contribuo para o IPCC e essa contribuição ela é voluntária para todos, né? Inclusive os autores, aquela produção enorme, né? Aqueles relatórios que são considerados, inclusive, enciclopédias, né? Sobre a mudança do clima em todos os seus aspectos. Todas as contribuições elas são voluntárias. Há 22 anos eu contribuo de maneira sistemática, né, com o IPCC. E em 2015 eu fui eleita vice-presidente, também a primeira mulher eleita vice-presidente dentre 3 vice-presidentes que o Conselho tem. Então, a importância é interessante, né, Mauro? Porque nesses 34 anos de IPCC não tinha nunca havido, inclusive, uma nomeação de mulher para a presidência do órgão. O que é lamentável, né? Porque a visibilidade que você dá, inclusive, para as meninas, para a juventude feminina, né? E, em particular, em alguns países em desenvolvimento, não é das melhores. Ou seja, há que se criar essa visibilidade de que as mulheres podem sim perseguir uma carreira científica de peso em todas as áreas, podem sim ocupar postos importantes, não é? Inclusive dentro das Nações Unidas, e isso vem acontecendo de uma maneira assim, periódica. Como você disse, a América Latina não teve ainda um assento também. As outras regiões, a maior parte delas já tiveram essa contribuição para a presidência, e é claro, isso nos traz, o IPCC, como ele é um painel de 195 governos membros, Mauro, é claro que a gente tem que olhar, enquanto presidente, para todos esses governos, né, de uma maneira coletiva, porque esses governos são a autoridade do IPCC. São eles que definem o plano de trabalho, são eles que definem os relatórios, os temas, enfim, o presidente, ele tem, ele tem que ter uma liderança para estimular esses 195 países a pensar no que eu gosto de chamar de fora da caixa. Ou seja, pensar em maneiras inovadoras que façam com que esse painel entregue aos países
digamos, as políticas relevantes, ou seja, a ciência que apoie políticas que permitam aos países, tanto em nível doméstico quanto internacional, terem a ciência como apoio. Né? Então, é essa a visão também que eu tenho. É claro, doutora, que... Diga, Mauro. É que como a gente está chegando no nosso fim, no final do nosso tempo aqui, eu queria uma palavrinha da senhora, justamente nisso que a senhora está falando. A senhora está falando que é preciso que o painel pense em maneiras inovadoras, né? O quê? É uma comunicação mais eficiente? São instrumentos mais fáceis de lidar para que os países, de fato, implementem essas políticas? Mas você falou ponto crítico para mim, Mauro. Olha, a gente produz, né, a cada 6 anos, 8.000 páginas, 10.000 páginas de conhecimento científico, como eu falei, enciclopédia. Mas será que todo mundo lê? Será que essas enciclopédias têm permitido que os países tenham uma ciência em tempo? Em tempo, eu acho que a palavra tempo é importante. Né, para que eles possam tomar as melhores decisões em nível doméstico e internacional, essa é uma preocupação. Agora, é claro que é um desafio tratar isso com um painel que vê o histórico de 34 anos do IPCC como tendo sido extremamente bem sucedido. O que acontece, na minha visão, é que agora nós estamos em novos tempos. Ou seja, a velocidade com que a mudança do clima está acontecendo, a velocidade com que os impactos já estão sendo observados, os riscos que estão sendo projetados requerem com que o IPCC pense, talvez, em publicações mais focadas, mais concisas e que sejam mais politicamente relevantes para os seus países e também para todos aqueles interessados. Essa é a minha visão, mas eu acho que isso é um desafio para ter um consenso entre os 195 governos membros do IPCC. Doutora Thelma Krug, que é matemática, ex-pesquisadora do INPE, vice-presidente do IPCC, candidata à presidência do IPCC. Foi muito bom ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigado. Uma pena que o nosso tempo já se esgotou, mas vamos voltar a conversar e boa sorte nessa eleição agora no final de julho. Obrigada, Mauro. Estamos torcendo. Muito obrigado. Até uma próxima. E às 7h29 não temos tempo para mais nada, a não ser para te agradecer pela companhia, desejar uma ótima segunda-feira. Ana, obrigado. Beijo. Beijo, até amanhã. E até amanhã. Você fica, Ana Pellicer fica agora com o Heródoto Barbeiro e você também no Jornal Nova Brasil. Eu volto amanhã com Nova Manhã. Valeu, obrigado, boa segunda.